Eu vejo que uma das coisas tão importantes que nós precisamos, e vendo, né, a Igreja Shalom na realidade e a vida do pastor Odilon, toda a transição, tudo aquilo que aconteceu lá atrás, por isso que sempre a gente usa o exemplo do nosso pastor, do nosso discipulador e da igreja a qual hoje nós fazemos parte, é porque é a nossa referência, o nosso modelo principal. Então nós precisamos ter na nossa vida referências, modelos, aonde nós podemos saber que alguém já passou por algo que nós estamos passando. Mas uma das coisas que eu vejo, às vezes, as pessoas elas sabem que os outros já passaram, e está passando por aquilo ali, a pessoa está passando por aquilo, mas ela não consegue, na realidade, assimilar e ter uma convicção de que vai superar aquilo. Então eu vejo assim que nós precisamos hoje trabalhar a nível de liderança. Eu quero continuar nessa pegada de liderança que o pastor Marcelo tem falado. Por quê? Porque a grande questão hoje não é simplesmente nós termos ou fazermos discípulos, mas é bem interessante que nós precisamos ter e fazer discípulos, fazedores de discípulos também, certo? E onde nós precisamos dar continuidade. E às vezes parece que as coisas vão ficando tão grandes e extensas que a gente não chega lá no final. E eu acredito que, independente do número que começamos, nós podemos ter grandes resultados. O exemplo do Marcelo, o exemplo do Júlio, eles são exemplo para mim de que realmente, independente do número que se começa, de onde se começa, com as pessoas que se começa, pode-se chegar a grandes resultados. Do lugar, às vezes a gente está dizendo o lugar, as pessoas, a cultura, mas eu creio que o reino de Deus está acima de qualquer cultura, acima de qualquer lugar, acima de qualquer história que já foi vivida. Eu creio nisso. Jesus mesmo veio num momento onde existia um império sobre o povo de Deus ali, e ele vem dizendo: existe um reino que é acima disso, e o reino é chegado. Então eu vejo que o reino não deixou de existir, o reino não deixou de acontecer. Então a gente precisa ter eu sou muito assim prático. Por quê? Porque eu fui alguém que me justifiquei muito. Mas é que quando eu fui para São José, eu assumi o lugar de um outro pastor, já existia um povo ali assim, daquele jeito, as pessoas já eram assim, tinha uma história assim. Então durante muito tempo, eu acho que até o Marcelo e o Júlio me ouviram me justificar, em cima daquilo, e aí as desculpas que dava, muitas vezes, então... E eu não sei quem disse essa frase, mas é verdade: quem dá desculpa não dá resultado, Não sei quem foi alguém aí que falou isso daí, Então, se você quiser anotar na sua Bíblia, eu anotei no meu caderno lá bem grande, quando veio: quem dá desculpa não dá resultado. E era alguém que estava literalmente me desculpando. E outra frase assim, um pensamento, o justo não se justifica. Não fica se justificando por causa disso, por causa daquilo outro, E a tendência que nós temos, essa síndrome de Adão, foi a mulher que você me deu, foi isso, foi aquilo outro. Então eu passei, acho que mais ou menos uns 3 anos me justificando, dando desculpas. E nesses 3 anos praticamente, eu só patinei, não saí do lugar. Então você pode perceber, se você, eu creio que ninguém tem isso daqui, como diz o Júlio, só lá em São José dos Pinhais tem essas coisas, mas já está deixando também, o Espírito está indo embora, e a gente não está mandando para nenhuma outra cidade, está mandando para os quintos dos infernos mesmo, entendeu? Então, o que acontece? Você percebe um líder, um discípulo, um pastor, um governo,
né? Não vão fazer mais um governo que fica, né, se justificando, né? Um gerente se justifica, é porque essa turma, é porque isso, e realmente, como o Marcelo falou, né? Davi poderia ter se justificado com aquele time que chegou, eram endividados, eram os menos prováveis, né? E eu gosto muito quando o pastor Marcelo ministra essa palavra dos menos prováveis, né? É demais. E aí o que acontece? Não, ele pegou aquilo que ele tinha. Então você tem que pegar aquilo que você tem e acreditar que aquilo que você tem é a matéria que Deus vai usar, ou seja, é aquilo que Deus vai usar para transformar. Primeiro tem que começar com você, e aí depois com os outros. Então, quando eu me posicionei, quando eu comecei a mudar, quando eu parei de resistir a mudanças na minha vida, quando eu realmente me tornei assim, convicto em Deus, decidido em Deus, as coisas começaram a acontecer, sabe? E é tão interessante que a gente começa a compreender o propósito de Deus. E eu quero continuar assim, naquilo que eu falei na quinta-feira. Abra lá em 2 Crônicas 32, eu quero continuar, 2 Crônicas 32, eu quero continuar com a visão ali de Ezequias e Senaqueribe. Só vou fazer um pano de fundo, né? Primeira coisa, para mim, uma liderança que fala o coração, ela produz resultados, mas você tem que falar bem ao coração das pessoas, porque tem gente que fala mal ao coração das pessoas. Então falar ao coração, tanto bem quanto mal, vai produzir alguma coisa. Agora nós estamos falando aqui de uma boa liderança, amém? Uma liderança que fala do reino de Deus, é uma liderança que fala de princípios da Bíblia. Então falando ao coração nós vamos produzir algo, porque tem pessoas que falam ao coração umas das outras, mas produz coisa ruim, concorda comigo? Até mesmo na igreja, até mesmo aqui no meio, a pessoa começa a falar ao coração de outros, e eles começam a aceitar aquilo que é ruim, meu Deus, transtorna tudo, muda tudo. Então nós temos que cuidar daquilo que procede de dentro de nós, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então eu tenho que estar cheio das coisas de Deus, do reino de Deus, e eu tenho que escolher as pessoas que vão alimentar o meu coração. Não é qualquer um que vai alimentar o meu coração, não é qualquer um. Não é porque tem resultado, tem números, que vai alimentar meu coração. Eu sou muito criterioso com isso. Não é porque tem, no caso o Marcelo, o Júlio, que estão crescendo, sim, porque a gente quer, mas não é porque tem 2, 3 mil pessoas, vai chegar e vai falar qualquer coisa lá. Gente, multidão, até o Paraná Clube, junta uma multidão de 100. Eu não sei qual é o time aqui de Dourados, ou é no Mato Grosso do Sul. Como é que é o nome? É esse mesmo, Biratã aí. Junta uma multidão no estádio? Então, juntar a multidão é uma coisa. Agora, a grande questão é nós sabermos como tem sido, de que maneira tem sido, Então, eu vejo que a gente precisa olhar. Então, lá em 2 Crônicas 32, depois de tudo aquilo que Ezequias está fazendo, ele tem, e é muito importante nós vermos assim, que tipo de liderança nós vamos reproduzir. Ele foi fiel ao Senhor, ele restaurou aquilo que nós falamos na quinta-feira, ele abriu, ele trouxe intimidade novamente, ele colocou as pessoas, os levitas e os sacerdotes no lugar certo. Então preste muita atenção nessa história. Por quê? Porque fala de um nível de liderança para produzir um resultado, e eu vejo que é o que nós precisamos hoje. Nós precisamos ir para um nível de liderança para produzir resultado. Liderança existe para produzir resultado. Guarde muito bem isso. Você vai liderar a célula o quê? Para produzir um resultado. Você vai liderar numa igreja para quê? Para produzir um resultado. Jesus liderou os discípulos por quê? Porque ele queria que tivesse resultado. Não existe você liderar, não, por que você está liderando? De bobeira, sabe como é que é, É onda liderar agora. Não é. Liderança, o resultado está ligado à liderança, Então eu vejo muito isso. Então olha só que interessante. Primeira coisa que eu vejo numa liderança que vai produzir resultado, tem uma história de fidelidade e obediência. Tem uma história de fidelidade e obediência. Você pode ver, o Júlio e o Marcelo, eles têm uma história de fidelidade e obediência.
Em algum momento, né, e os dois aí parece que também, né, e os três na realidade, porque eu também tive a minha crise de querer independência, dizendo, não quero esse pai, não quero esse modelo. Eu tive também essa crise. E aí o que acontece? Eles têm uma história de fidelidade e obediência, então é um bom modelo a ser seguido. Por exemplo, Ezequias não teve um modelo de fidelidade e obediência no seu pai, e não significou que ele fez a mesma história do seu pai. Então isso é muito importante. Não é porque existem ou os líderes lá na minha vida, ou na sua vida, ou não sei de onde surgiu a sua liderança, não é porque eles não tiveram uma história de fidelidade e obediência que eu vou reproduzir desse jeito, não. Se eu tenho o princípio revelado de fidelidade e obediência, eu vou caminhar segundo o princípio. Por quê? Agora uma coisa muito importante, o princípio, ele sempre vai estar acima da pessoa. Guarde muito bem isso. O princípio sempre vai estar acima da pessoa. Por quê? A gente fala de modelo, é verdade, mas se aquela pessoa não está vivendo o modelo de fidelidade, fidelidade está acima da pessoa. Obediência, o princípio está acima da pessoa. Por quê? Porque a palavra, ela vem para transformar o homem, e não o homem, entende o que eu vou dizer? Para transformar a palavra. A gente às vezes inverte isso. Por isso que às vezes a gente não consegue separar uma coisa da outra. Eu tenho aprendido isso com os meus líderes. Então o princípio sempre está acima da pessoa. Se ele não vive, é uma escolha dele, mas eu vou viver, mesmo que ele não escolha viver esse princípio. Você está entendendo? Então, esse nível, né, de pessoa que alimenta o meu coração, eu preciso então ter uma história, eu preciso caminhar dentro dessa história de fidelidade e obediência, né? Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele faz algo muito interessante. Ele consulta os seus oficiais e os seus comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Então olha só que interessante, ele sabe da situação, ele sabe do problema, e ele já vai, preste muita atenção, ele já vai com uma ideia. Por quê? Porque uma liderança que tem resultados, essa liderança tem olhos atentos ao que está acontecendo. Você tem que ter olhos atentos àquilo que está acontecendo. Não pode ser displicente, não pode ser alienado. Por quê? Porque muitas vezes a gente só está reagindo, não é? A toda ação existe o que? Então, muitas vezes a gente só está reagindo, a gente não está agindo. Um líder, né, uma liderança que produz resultado, você está de olho em tudo. Você está de olho em tudo. Não quer dizer que você está fazendo tudo, mas você está de olho em tudo. São detalhes que estão acontecendo. Ezequias, ele sabia que as coisas estavam acontecendo. Então provavelmente quando ele chama, né, esses comandantes, esses oficiais, ele já tem uma estratégia pronta. Por quê? Eu acredito o seguinte: quem tem os olhos atentos, abertos ao que está acontecendo, ele fica sensível ao Espírito Santo, para o Espírito Santo já gerar a estratégia. Então o que acontece? Você não vai reagir a uma ação contra, você vai agir. Então antes que Senaqueribe viesse atacar, ele agiu, ele já teve uma atitude. Então uma liderança que produz resultado precisa ter os seus olhos atentos ao que está acontecendo. É interessante que eu, infelizmente, durante muito tempo, eu só fui reagindo àquilo que acontecia. Tinha problema, mas como é que você, mas você vai antecipar os problemas? Não, na realidade a gente sempre está de olho, a gente sempre está atento, né, tanto com os olhos quanto com os ouvidos, né, tanto com a sensibilidade do Espírito, porque existem sinais, né, existem sinais que vão acontecendo, que já mostram aquilo que vai ser o resultado daquela situação. Então eu tenho que estar de olho. Alguma coisa deu, tem um sinal aqui. Então deu um sinalzinho, eu já preciso me antecipar,
seja numa supervisão de célula, seja numa liderança de célula, seja num culto de celebração, seja num discipulado. O discípulo ele vem faltando, ele não cumpre os horários do discipulado, sabe, a célula já não está mais, né? O líder de setor, o supervisor vai fazer uma supervisão lá na célula, e aí ele começa a ver que as coisas já não andam, e aí a gente vai fazendo, não, só foi aquele dia, não, só foi aquele momento, não, só foi aquele... E aquele negócio, só foi naquele dia, só foi naquele momento, começa a se tornar algo repetitivo. Aí quando você vê, coisa desandou. Eu fui muito disso, de deixar para depois. E aí isso se chama o quê? Procrastinação. Sabe, uma das coisas que mais impede uma liderança de ter resultado é a procrastinação. É aquele negócio, não dá nada e nada a ver. Isso para mim é uma linguagem que não existe para mim. Lá em São José dos Pinhais eu tenho aplicado na minha vida. Não dá nada, nada a ver. Não, dê um sinalzinho, já vai lá ver o que é. Mas não acendeu nem a luz amarela, não tem problema. Nem acenda a luz amarela, você tem que conferir. Então os seus olhos têm que estar atentos àquilo que está acontecendo. Eu não posso ser displicente. Eu infelizmente deixei muitas coisas passar. E aí o que aconteceu? Vieram os problemas maior. Sabe, os problemas eram maiores do que aquilo que eu estava esperando. Por quê? Porque eu deixei a coisa crescer, né? Eu vou usar um termo assim, é igual bola de neve. Quanto vai rolando, vai crescendo. Não sei se está crescendo bola de neve aqui, não, mas a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí você fica, meu Deus, por quê? Mas começou pequenininho. Começou pequeno. Então uma liderança que produz resultados, ela não pode ser uma liderança procrastinadora. Para você não cair, né, nessa procrastinação, você precisa ter os olhos atentos, você precisa olhar aquilo que está acontecendo, e você percebeu, você já tem que agir. Então diga para quem está ao teu lado, percebeu, tem que agir. Deu um sinalzinho lá com o discípulo, na célula, na supervisão, no culto de celebração, em alguma coisa, eu já... Opa, peraí. Porque às vezes a gente está espiritualizando demais as coisas. Né? A gente está espiritualizando demais. Eu tenho que orar para ver se é de Deus. Mas já está ali, já está quase no osso, já passou da carne. A gente já tem que estar agindo. Eu estou falando de algo que na minha vida foi muito difícil. Por quê? Porque para você ser esse tipo de líder, né, para enfrentar a procrastinação, você vai ter que ir para um confronto. Você vai ter que falar, você vai ter que olhar nos olhos e dizer, eu vejo isso, isso, isso. Mas é interessante que, pensa comigo, antes da gente ter esta história de fidelidade e obediência, a gente tem que caminhar dentro desses princípios. Então eu tenho aprendido assim, que realmente nós precisamos ter esse nível, né, de olhos atentos àquilo que está acontecendo. Imagine se Ezequias dissesse assim, não tem problema não, já tem um muro aqui, não tem problema não, o que vai acontecer a gente dá conta. Não, se ele fosse displicente, se ele deixasse para depois, provavelmente Jerusalém tinha sido sitiada, provavelmente teria sido destruída. Outra coisa importante, uma liderança que produz resultados, ela busca ajuda com quem tem responsabilidade e compromisso. Preste atenção, uma liderança que produz resultados, ela busca ajuda com quem tem responsabilidade e compromisso, e ela nunca decide sozinho. Senaqueribe chamou quem? Ele tinha a ideia, ele tinha o plano, porque ele já estava de olho, mas ele buscou quem? Os oficiais e os comandantes, pessoas responsáveis. Sabe por que muitas vezes a gente não produz resultado? Porque a gente está querendo o quê? A gente está querendo buscar ajuda com quem não tem responsabilidade, com quem não tem compromisso, e a gente quer tomar a decisão sozinho. É esse tipo de conselho, com quem não é responsável, com quem não tem compromisso, que resultado que a gente quer ter? Então cuidado. Ele buscou pessoas que realmente tinham responsabilidade e compromisso. E é interessante que essas pessoas, elas produziam ideias, elas tinham uma mente criativa para resolver problemas. Você entendeu? Olha só, essas pessoas responsáveis e compromissadas, elas tinham uma mente criativa para resolver problemas.
E eu digo para você, a minha mente não era criativa para resolver problemas. Eu era muito, assim, como que eu posso dizer, quadrado para resolver problemas. Eu tinha medo de resolver problemas. Talvez era só eu hoje de manhã aqui, medo de resolver problemas. Sabe, vinha alguma dificuldade, vinha alguma luta, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, às vezes, nós nos vemos realmente sozinhos, mas por isso que o discipulado, e aí eu, quero colocar diante disso que se eu tenho um discipulador responsável e compromissado, ele vai me ajudar a resolver os problemas. De que maneira? Me dando ideias criativas. Não quer dizer que aquele problema que eu resolvi com determinada pessoa vai ser resolvido da mesma maneira com outra pessoa, porque as pessoas são diferentes. E às vezes nós temos que ter uma criatividade para resolver esses problemas. Imagine aqueles comandantes e oficiais quando chegaram e Senaqueribe fez aquela reunião lá no palácio e disse assim: gente, o negócio é o seguinte, nós temos um problema, nós temos uma dificuldade, o inimigo está vindo, nós temos sido fiéis ao Senhor, temos obedecido ao Senhor, e eu tenho percebido isso, agora nós precisamos resolver essa situação, nós precisamos nos antecipar. Eu tenho percebido o seguinte, que a gente consegue antecipar algumas coisas quando nós compreendemos o nível de liderança que nós estamos vivendo. Por isso, eu acredito que toda vez que eu chamo pessoas responsáveis e compromissadas para estar perto de mim, eu vou gerar uma unidade em comum. O que é uma unidade em comum? Porque tem tudo que é tipo de unidade por aí, concorda comigo? Tem unidade para torcer para um time de futebol, tem unidade para falar mal do outro, tem tudo que é tipo de unidade. Mas essa unidade em comum fala a respeito de que as pessoas, elas compreendem a ideia que você está tendo, elas acreditam que aquela ideia vai realmente produzir um resultado para resolver o problema. E eu tinha muita dificuldade de passar ideias para as pessoas, não sei se você era assim. De você, sabe, da pessoa comprar a sua ideia, dizer assim, gente, nós estamos no projeto lá em São José dos Pinhais, minha célula é 10, nossa igreja é 1000, esse é o projeto, em 2 anos, final de 2016, nós queremos chegar em 1000 pessoas, já estamos chegando em 400, aí o que acontece? Como que eu iria passar essa ideia? E eu tinha muita dificuldade, não sei se você consegue, não sei se você tem essa dificuldade assim de, aquilo que está na tua cabeça, parece que fica difícil de botar para fora, não é? Você está aqui na cabeça, aí você diz assim, você tinha que estar dentro da minha cabeça, para você saber o que eu estou pensando, mas não é, a verbalização, sabe, essa coisa assim de você colocar para fora, é a grande, vamos dizer assim, pastor Odilon que fala sobre isso, é a grande sacada, a comunicação daquilo que você está visualizando na sua mente, daquilo que você vê. E eu percebo o seguinte, que quando nós conseguimos, debaixo dessa unção do Espírito, transmitir aquilo que está na nossa cabeça, fica muito mais claro. Mas para isso, uma outra coisa que é muito importante, eu não posso só passar verbalmente, porque me parece que as pessoas hoje, elas trabalham mais no visual. Então você vai ter um projeto, você vai ter um plano. Ezequias falou assim, está vendo as fontes? Eles estavam vendo as fontes, nós vamos tampar aqui. Está vendo o muro? Eles viam o muro, nós vamos fechar aqui. Está vendo aqui? Nós vamos construir aqui. Então o que nós precisamos fazer na realidade, para que tenhamos uma liderança que produz resultado? Além de pensarmos, termos uma ideia, além de verbalizarmos isso, ou seja, falarmos, nós precisamos mostrar para as pessoas. O pastor Marcelo falou algo muito interessante, nós também temos nas nossas células, o mural da célula, está lá, o nome da célula, não sei se vocês têm lá, nós temos o nome da célula, nós temos lá a data de multiplicação da célula, nós temos lá o nome de todos da célula, a data de aniversário, tudo isso. A pessoa chega lá e ela está olhando, quando a pessoa falar sobre a visão, está ali, essa é a visão, é isso daqui, que legal, olha, esse mês é aniversário do fulano, do ciclano. Por exemplo, a igreja Shalom aqui em Dourados, é uma igreja que está trabalhando muito com o visual, está comunicando, está mostrando,
olha, nós temos um encontro com Deus, nós somos Shalom, amor e cuidado, tem o coração da visão, tem lá, cuidado é o ano do cuidado. Ou seja, quando você fala de algo, as pessoas estão olhando, elas estão vendo. Então, Ezequias, ele usou dessa estratégia. Aquilo que as pessoas olham, aquilo que as pessoas veem, em cima daquilo eu vou construir. E aí outra coisa muito importante, todo o trabalho para produzir o resultado, em cima daquilo que as pessoas veem. Por exemplo, é muito fácil, lá numa célula, né, você tem o fulano de tal, o João. As pessoas conhecem o João, as pessoas sabem quem é o João. Quando você fala assim, o João está nos honrando pela primeira vez com a sua presença aqui na célula, ele não é visitante. Ele não é visitante. Olha o que você está falando. O João está nos honrando com a sua presença pela primeira vez aqui na célula. Porque você fala que é visita, o que acontece? Visita chega e vai. Aí o João fala, eu sou visitante mesmo, então não preciso ter compromisso nem responsabilidade. Aí quando você diz assim, olha, ele está nos honrando pela primeira vez, significa o quê? Ele vai vir outra, e outra, e outra, e outra. São coisas simples. Mas às vezes nós não conseguimos identificar isso. Às vezes nós não conseguimos falar dessa maneira. Aí o que acontece? Em cima daquilo que existe, em cima do problema, é que você vai gerar. Ou em cima, não é só problema, mas em cima daquilo que as pessoas veem, é que você vai gerar um trabalho. Uma liderança que produz resultado, trabalha incansavelmente. Trabalha. Que é isso? É verdade, trabalho. Eu não estou dizendo escravidão, viu, querido? Fomos libertos. Mas é trabalho. Hoje de manhã, com essa chuva gostosa para dormir, não é? Você podia estar em casa, você veio aqui. À tarde, trabalho. Durante a semana, querido, se tem, entendo o que eu vou dizer, e isso é algo maravilhoso. Se tem uma igreja que trabalha, eu quero dizer isso com todo o temor no coração, Igreja Shalom é uma igreja que trabalha incansavelmente. São 27 anos trabalhando. Agora você sabe por que o pastorzão lá é gordo daquele jeito. Tem que trabalhar bastante, pastorzão. Aí, ó. Mas também tem a recompensa depois do trabalho, né? Filé mignon, picanha, né? Lasanha, essas coisas boas. Tem que trabalhar. Imagine, eles tiveram que cavar na rocha, eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que reparar as brechas no muro, eles tiveram que construir outro muro, tiveram que construir torre, tiveram que fazer arma. Meu Deus, aqui não fala quanto tempo, mas foi muito trabalho, sabe? Então, uma liderança que produz resultado, ela trabalha incansavelmente. E aí, queridos, eu vou dizer que todo o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Sabe por quê? Uma alma vale mais que o mundo todo. E aí, querido, a gente começa a olhar de uma maneira diferente. Eu não acredito que, claro, existem momentos, queridos, que realmente nós vamos precisar ter um renovo, ter um descanso, sabe, ter um tempo onde nós vamos ser renovados. Próprio Deus trabalhou tanto durante 6 dias, mas no 7º ele falou, deixa eu... Mas sabe por que Deus descansou? Para contemplar a obra que Ele fez. Eu acho que Ele sentou lá no trono e falou assim, Ele falou assim, meu eu, porque meu Deus não dá, né? Ele falou, meu eu mesmo, que obra linda, que obra linda. Eu vou dizer para você, querido, uma liderança que produz resultado, ela vai ter com certeza o privilégio de poder olhar e dizer, que coisa linda, que célula linda, que discípula linda, que igreja linda. Você está entendendo, querido? Nós temos que desfrutar de todo esse trabalho. Para desfrutar do trabalho a gente precisa ter tempo, sabe? Eu tenho aprendido isso. Às vezes eu chego lá na Shalom em São José dos Pinhais, né? Um barracão, e a gente está nas reformas. A gente ia sair daquele barracão, ia para um barracão maior de 500 metros quadrados, mas aí ia custar muito. Então vamos ficar por aqui, vamos multiplicar o culto. Aí multiplicamos o culto, uma benção. E às vezes eu sento lá no palco. Nosso palco é assim, né? Não tem essas escadas assim, mas eu sento lá e eu fico olhando assim, aquelas cadeiras todas assim, 280 cadeiras colocadas ali, aquela galeria que logo vai caber mais umas 100 pessoas lá em cima. Eu fico olhando, meu Deus, que igreja linda.
Eu gosto de mostrar a fotografia do salão. Estava mostrando, né? Olha, o pessoal que vai ficar na galeria, eles vão ter essa visão lá do palco. Aí o pessoal, olha, você faz assim? Você faz assim da sua igreja, da sua célula, dos seus discípulos? Você desfruta do resultado do seu trabalho? Você se alegra pelo resultado da sua liderança? Sabe, você diz assim como Deus falou, que maravilha, que coisa boa. Você consegue fazer isso? Porque uma liderança que produz resultados, ela se alegra com aquele resultado que ela tem. Pastor, mas eu não estou tendo resultado nenhum, por enquanto. Por enquanto talvez você não está olhando, identificando o resultado. É interessante que uma liderança que produz resultado, ela nunca despreza o que já foi feito, mas ela conserta e coloca algo novo, valorizando aquilo que já foi feito. Você não vamos desprezar aquilo que já foi feito, mas ela conserta aquilo que tem que ser consertado, só que ela faz algo novo. Preste muita atenção. Conserta o que tem que consertar, tem que arrumar. O muro tinha que ser arrumado, era um muro antigo, ok, vamos arrumar, mas faz algo novo. Valoriza aquilo que foi feito, mas faz algo novo. Diga para quem está do teu lado, tem que fazer algo novo. E aí, que algo novo é esse? Que algo novo é esse que Deus está falando nesses dias para você fazer? Valorizar aquilo que foi feito significa que você vai consertar algumas coisas. Eu, quando cheguei em São José dos Pinhais, como o Marcelo sabe disso, saí de Curitiba, tinha uma região, acho que tinha umas 60 células e tal e tudo mais, e a roda já rodava lá, o negócio já era, e eu cheguei em São José dos Pinhais com o gás todo. É agora, vamos arrebentar, vamos fazer e tal e tudo mais. Literalmente, arrebentou. Por quê? Porque já existia algo que precisava na realidade ser valorizado, mas consertado. E um líder, ele tem que identificar isso. Consertado em que sentido? Eu acredito que o conserto é a questão de você identificar algo que precisa ser ajustado. E tem coisas que muitas vezes não está harmonizado com o todo, e você precisa consertar. Você precisa, na realidade, ter um posicionamento de dizer assim, eu preciso colocar isso no lugar. Só que coloca isso no lugar, mas se prepara para fazer algo novo. Uma liderança que produz resultados, ela não vai construir, entenda o que eu vou dizer, em cima de alicerce velho. Não vai construir em cima de alicerce velho. Por isso que nós multiplicamos célula. Porque célula que fica velha não cresce. Tem célula que envelhece. Sabia disso? Em que sentido? Meu Deus, quando eu cheguei em São José dos Pinhais, algumas coisas estavam acontecendo, tinha célula que já não multiplicava há 1 ano, e aí depois passou 2 anos e a célula não multiplicou também, 3 anos sem multiplicar uma célula. Já pensou? Que coisa! Eu passei por isso, eu falo, meu Deus, aonde estava o erro? Onde estava a dificuldade? E aonde nós tivemos que trabalhar uma mentalidade de liderança. Construir outro muro do lado de fora do primeiro, reforça na realidade o quê? Aquilo que está dentro. Veja só, construir um muro por fora do outro, que já existia, gera mais proteção para aquilo que está dentro. Aqueles muros eram para proteger quem? Quem estava lá dentro. A grande questão é que muitas vezes as pessoas acham que aquele muro velho vai continuar protegendo. E aí são pensamentos, paradigmas, já antigos. E aí nós precisamos compreender que existe uma valorização daquilo que já foi feito, mas tem que construir outro muro novo. Eu tive que construir estou construindo na realidade, com a liderança, um outro muro para a Igreja Shalom em São José dos Pinhais. Um outro muro. O que é um outro muro? Na realidade, são outros princípios e valores que precisariam ser revelados, que precisariam ser trazidos para os nossos líderes, para as ovelhas. Por exemplo, alguns tinham o conceito assim, minha célula não multiplicou, mas eu não perdi ninguém. É bom esse conceito? De uma certa maneira, sim, não perdeu ninguém. Tá, mas ganhou quem? Ninguém. Então veja só, é um conceito, ganhou. Aquela pessoa tem a qualidade de segurar aquilo que tem, mas não tem ainda o quê?
A mentalidade de multiplicar em cima daquilo que tem. Então tem que construir um outro valor. Ela mantém aquele valor, ela cuida muito bem da pessoa. Mas agora o que ela precisa? Ela precisa o quê? Ter uma visão de multiplicação. É um outro valor. É um muro sendo construído em volta daquele outro muro. Então, uma liderança que produz resultado, aquilo que você, não, esquece tudo aquilo que você aprendeu, porque agora, né, é algo que eu vou passar. Não, não pode ser assim. Então nós temos que olhar aquilo que as pessoas têm, de bom, de valor. Poxa, ela cuidou realmente 6 pessoas durante 4 anos, estou falando o que aconteceu. 6 pessoas durante 4 anos, não perdeu ninguém, é verdade. Só que eu chegava e eu não tinha essa facilidade, que ainda estou adquirindo, e eu tenho aprendido muito, 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 andando com o Marcelo e com o Júlio, eu aprendo muito. Por quê? Porque eles também passam, e aí é interessante, eu chamo para perto de mim, pessoas que têm responsabilidade e compromisso, porque eles estão dando resultado, eles estão frutificando, então eu vou atraindo para mim, esses conceitos e esses valores, que vão dando o quê? Vão dando na realidade a matéria, vão dando o suprimento para eu construir, né, esse novo muro. Diga para quem está do teu lado, está na hora de construir um novo muro. Mas não basta só isso, eu acho muito interessante, que construir esse novo muro significa que eu não devo ter medo de fazer algo novo, mas mantendo alguns valores antigos. O problema é que a gente quer construir algo novo, desprezando valores que levaram as pessoas ou nos levaram a chegar aonde nós estamos. E eu vou dizer algo para você, gente, isso daqui não adianta a gente querer espiritualizar o negócio. É vida. É vida. Isso daqui na realidade você ensina, não é só de púlpito, é sentado, à beira do caminho, é sentando, olhando, conversando. Eu tenho sido muito prático nesses dias, na liderança em São José dos Pinhais, sabe por quê? Porque a minha tendência, né, era literalmente chegar e dar uma espiritualizada nas coisas, mas eu não vejo Jesus espiritualizando aquilo que na realidade era um princípio já evidenciado. Jesus falava, é isso daqui que tem que fazer, filho, você tem que deixar, você tem que largar, você tem que me seguir, você tem que ser fiel, você tem que obedecer. Ele não orava antes com imposição de mãos para ter, para abrir a mente. Agora eu vou orar para vocês terem a mente aberta, para a obediência entrar dentro de vocês. Não, ele não fez isso. Fez? Por que eu vou fazer? Por que eu vou criar um clima? Não é assim? Vamos criar um clima para falar de tal coisa que já é um princípio. Não precisa criar um clima. Você tem que ser na realidade, debaixo daquilo que eu acredito que é a unção de Deus, ser muito prático. Filho, é isso daqui que tem que fazer. Mas se as pessoas não entenderem, e realmente alguns não entendem, mas eu acredito que o fato de você não desistir e você continuar, de você não ter medo desse algo novo, mantendo aquilo que é bom, alguns valores bons, vai trazer o convencimento depois. Isso é maravilhoso. Uma outra coisa importante para uma liderança que dá resultado, eu vejo, né, Ezequias com um espírito de guerra. E aí eu quero falar, espírito de guerra é comando. Comando. Diga para quem está ao teu lado, você que está no comando. Comando do quê? Ah, não sei, pastor, sabe como é que é? Sabe, comando é você dar direção. Um líder convicto, um povo direcionado. Um líder convicto, um líder no comando, o que acontece? Povo unido, direcionado. Gente, eu estou aqui no comando, nós vamos fazer isso, vamos fazer isso. E aí o que acontece? Quem está no comando sabe delegar autoridade e responsabilidade. Sabe por que muitas vezes nós não damos resultado? Porque nós só ficamos com o comando, mas não delegamos as responsabilidades. Gostamos de comandar, não é? Um líder que só fica assim no comando e não delega, só ele faz. O que acontece? Não produz, não reproduz. E aí nós temos que compreender que esse espírito de guerra, de comando, né, ele evidencia algo, né, que é delegar a autoridade. Ele mantém o foco, focado. Já vai fazer desde outubro do ano passado, nós estamos focados.
Aonde nós queremos chegar no final de 2016, novembro de 2016, queremos chegar em 1000, queremos chegar em 1000, queremos chegar em 1000. Para nós chegarmos em 1000, qual é a estratégia? Aí é o projeto, minha célula é 10, nossa igreja é 1000. Todas as nossas células hoje, as 55 células que nós temos hoje, todas elas têm menos de 10 pessoas, a nossa média de pessoas lá, 7, 8 pessoas nas células. Por quê? Porque em julho agora, todas essas células nós queremos chegar em 10. Todas. Gente, vou falar para você. Ah, mas é fácil. Tem célula que multiplicou agora. E eles falam, pastor, nós vamos chegar em 10. Nós vamos ser uma célula 10. Eu quero ser um líder 10. Porque essa igreja vai ser 1000. Sabe, focado. Para isso, o que nós estamos fazendo? Estamos escrevendo. Estamos vestindo a camisa, estamos, falando sobre isso. Isso tem que estar impregnado dentro de você, porque quando você mantém um foco, um líder que comanda, com esse espírito de guerra, ele mantém o foco, é lá que nós vamos chegar. Aí se vem alguém dizendo, mas você viu o que Senaqueribe fez lá em Judá? Você viu o que não interessa o que ele fez por lá, aqui ele não vai fazer. Não interessa se tem célula morrendo para lá, célula morrendo para cá, aqui nós vamos fazer de tudo para a célula não morrer. Não interessa se tem igreja desistindo de discipulado e discipulado. Aqui nós não vamos desistir. Amém? Convicto. Você acha que o Marcelo chegou em 1000 dando bobeira? Você acha que ele chegou? Eu disse, não sei se nós vamos chegar esse ano, sabe como é que é? Focado. Você acha que o pastor Júlio falou de quantas igrejas que ele vai, e eu acredito que ele vai implantar, e os meus olhos verão isso. Ele falou o quê? 30 igrejas. Já vai fazer acho que uns 2 ou 3 anos que a gente ouve o Júlio falar sobre isso. 30 igrejas, 30 igrejas, 30 igrejas. Eu sei onde ele quer chegar. Agora a gente tem ouvido o pastor Marcelo falar, Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre. Eu estou ficando alegre com o Porto, aleluia. Sabe, focado, o comando. E aí o que acontece? Você mantém esse foco, você vai produzir um ânimo em comum. Quem é focado produz um ânimo em comum. Poxa, mas que coisa. Os caras querem chegar lá. Pastor Odilon, nós estamos debaixo desse legado, pastorzão. Você também faz parte disso. 100 igrejas de 1000. Meu irmão, seja bem-vindo, pastorzão. Você já tem o foco. Essa igreja vai ser uma igreja 1000. Mas 1000 não é o fim. Entendeu? 1000 é só passar. Quanto tempo vai levar? Não sei. Aí Deus vai falar com ele. Tem um projeto para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos. Não sei. Mas tem que ter o foco. Cada um Deus vai colocar. Sabe, esse foco, e aí vai produzir um ânimo. Nós vamos ser uma igreja 1000. Quanto tempo, pastor? Não sei, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Marcelo, 8 anos. Meu Deus, em 8 anos chegar em 1000, gente. Bota a mão na cabeça. Só estou com 7 em São José. Mais um chegou, aleluia. Mas você está entendendo isso? Porque as pessoas elas estão querendo ser animadas por alguém que tem um comando, esse espírito de guerra. Não é assim? A gente tem um espírito de guerra para um monte de coisa, não é, pastor Júlio? Para o encontro, todo mundo tem espírito de guerra para o encontro. Vai dizer que é só lá. Não é? É oração, é vigília, é jejum. Para o encontro. E para a célula? Não, também tem espírito de guerra. Comando, vamos jejuar. Vamos travar batalha espiritual na cidade. Sabe, então nós temos que compreender que as coisas... o resultado, na realidade, de uma liderança depende exatamente desse foco, para gerar um ânimo em comum. Mas esse ânimo em comum, veja só, nunca vai falar coisas que não existem, no sentido assim de criar uma utopia da realidade. Não. Quem tem esse espírito de comando, de guerra, ele mostra a realidade. Ele mostra a realidade. Gente, nós somos isso agora. Nós estamos assim agora. O que nós temos é isso. E o que vem contra nós é daquele jeito. Não fica falando coisas irreais para esconder a realidade. Não.
O que nós falamos tem que ser a realidade. Eu aprendi a falar isso em São José dos Pinhais. E não é uma questão, um espírito de fé. Não, a fé é baseada em cima daquilo que já existe. Presta atenção, por que a fé é baseada em cima daquilo que já existe? Porque aquilo que já existe é o quê? É a base daquilo que eu vou começar a acreditar naquilo que não existe. O que existe para eu ter fé em São José dos Pinhais? 368 pessoas, 368 membros ativos na igreja. Opa, em cima desses 368, que eu estou projetando aonde? 1000. A realidade são 368, hoje, mas o meu futuro, aí é fé. Então a minha fé é baseada em cima daquilo que eu tenho. É isso que eu tenho. Tem consciência do chamado pela presença de Deus. Uma liderança que produz resultado, ela tem a consciência do chamado pela presença de Deus. Por quê? Porque somente a presença de Deus em cima daquilo que eu tenho é que vai produzir o resultado que eu espero. Se não houver presença de Deus, não tem. Por isso que tem que ter presença de Deus lá na célula. Tem que ter presença de Deus no discipulado. Às vezes eu posso estar falando algo tão assim, sabe, tão... Mas foi a presença de Deus nas decisões de Ezequias que fez o quê? Com que aquele exército fosse destruído. E eu creio, queridos, que o que nós precisamos nesses dias realmente é essa presença de Deus. Tudo isso gerou algo muito importante. Gerou a confiança. Uma liderança que produz resultados, ela gera confiança. As pessoas, elas vão estar querendo confiar, elas vão querer confiar em você. Eu lembro que eu passei um tempo muito difícil em São José dos Pinhais, onde as pessoas não confiavam, eu não tinha mais credibilidade na liderança da igreja. Por quê? Porque eu estava inseguro, porque eu tinha medo, porque eu perdi o vocabulário de falar ao coração, errei, quis dar um grito de independência, nem foi no Ipiranga, foi ali no Iguaçu. E independência no reino é morte. Passei por isso que eles passaram também. E aí, infelizmente, quando eu não sou dependente, entenda o que eu vou dizer, de alguém responsável e compromissado, eu não vou gerar confiança. A minha dependência na vida, ou pela vida do meu pastor e do meu discipulador, é que gera confiança naqueles que estão sendo liderados por mim. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: a quem você presta contas? Quem é que está pastoreando a sua vida? E aí é interessante que toda essa dependência, ela vai gerar uma mudança. Essa dependência nos faz suportar pressão, porque a gente vai ter que aprender a suportar pressão. Uma liderança que dá resultado, ela suporta a pressão. Meu Deus, gente, imagine naqueles dias Ezequias passando tanta pressão, o povo trabalhando, se preparando para a guerra, e toda hora chegavam os mensageiros de Senaqueribe: eu vou aprontar com você, eu vou acabar com você. E aí Ezequias firme: não, não e não. E é interessante que eles têm um resultado. Deus faz algo maravilhoso, acaba com o exército inimigo, mas tem um detalhezinho: depois de Deus ter feito tudo isso, entrou algo no coração de Ezequias, entrou o orgulho. E aí eu quero deixar algo muito importante para você. Não pense que, pelo fato de termos o resultado que esperamos, estamos imunes ao orgulho e à soberba. Cuide muito bem disso. Eu conheço pastores, começaram como a gente, sabe, Gladys? Começaram como Marcelo, como Júlio, uma célula. Começaram bem, como Saul começou. Mas depois, os resultados cegaram. As bajulações anestesiaram o coração. E aí o que aconteceu? Hoje, meu Deus, para falar com eles, acho que tem umas 3 secretárias para falar com alguns, né? Primeiro você marca no céu, para depois estar com ele na terra. Estou falando sério, gente. Por quê? Porque eles acabaram, infelizmente, se deixando levar por esse sentimento. O orgulho
Olha só, versículo 24 do capítulo 32. Naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Olha, Deus continuava falando com ele, mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Israel. Sabe, Deus... E aí é uma das coisas que eu fico pensando, que eu li ontem: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Quando eu olho para Shalom em São José dos Pinhais, eu fico, meu Deus, o que eu vou dar para o Senhor? O que eu vou dar para o Senhor? E aí eu quero falar para Deus constantemente: humildade, simplicidade, independência, submissão, obediência, lealdade, fidelidade, gente. São princípios e valores que já existem dentro de vocês. E vocês, eu creio, a Shalom em Dourados é uma igreja que vai ser, e já está sendo construída em cima desses valores. E essa liderança já tem dado o resultado. Olhe para o resultado que você está dando. Mas sempre permaneça debaixo do quê? Da presença de Deus. Sabe, Ezequias teve uma enfermidade. Isso para mim significa que muitas vezes nós vamos passar por essas lutas e dificuldades. Deus vai vir e vai trazer a cura, mas quantos de nós esquecemos da cura, esquecemos de onde nós viemos? Uma das coisas que sempre o pastor Odilon fala para nós, e eu acredito, nunca devemos esquecer de onde nós viemos, de onde nós começamos. Zacarias 4:10, nunca despreze o dia dos humildes começos, dos pequenos começos. O dia que eu esqueci de onde eu vim, meu Deus, como o orgulho tomou conta de mim. Como infelizmente eu achei que poderia edificar sem alguém, sem pessoas, sem amigos. Imagine, gente, eu estava dando meu grito de independência, eu ia ficar sem esses camaradas do meu lado, sem vocês, não ia ter o privilégio de estar discipulando você e aprender com vocês. Você percebe para onde o orgulho nos leva, a independência nos leva? Literalmente somos destituídos de todo o projeto de Deus para a nossa vida. É muito difícil. Mas é interessante que a gente continua lendo. Ezequias se arrependeu. A característica de uma liderança que produz resultado, que tem resultado, ela se arrepende facilmente quando é corrigida. Facilmente. E é tão gostoso. Eu tenho orado, Deus, que talvez uma das características maiores na minha vida como líder, como pastor, e na Shalom, em São José dos Pinhais, e aonde eu vou, é que quando nós formos corrigidos, quando eu for corrigido, que eu venha me arrepender facilmente. Por quê? Porque Deus acrescenta mais do que aquilo que eu mereço. Deus acrescentou a vida de Ezequias, acrescentou mais anos, e eu vou dizer algo para você: todo o princípio de arrependimento acrescenta mais do que aquilo que nós merecemos. Ele já era rico, já tinha um monte de coisa. Deus falou: não, agora você vai usufruir, você vai ter mais tempo. Você vai ter mais tempo. Há um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Gente, que nós possamos ter essas características e sermos essa liderança que produz esse resultado. Que nós possamos ter o final de vida que Ezequias teve como líder. Não foi perfeito, ele errou, mas no final de tudo Deus falou assim: quero te dar mais. E sabe o que Deus está fazendo com você nesses dias, nessa conferência? Ele está dando a oportunidade de você dizer assim: você quer mais? Eu quero. Então receba mais de Deus. Receba mais de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar, queridos? Aleluia. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, para que nós possamos ter essa unidade. Senhor, eu sinto que verdadeiramente hoje de manhã, Senhor, o Senhor está acrescentando mais. Senhor, e estes líderes que estão aqui, Senhor, essas ovelhas que estão aqui, Senhor, Deus, eu sei, Senhor Deus, que eles foram chamados para, Senhor Deus, influenciar pela sua liderança e produzir resultado, mas não é um resultado simplesmente por um olhar humano, por uma palavra humana, mas é um resultado, Senhor Deus, segundo aquilo que o Senhor tem liberado para a vida deles. Senhor, que nós possamos compreender essas características e esses princípios e viver. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cheerbit Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS.
Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.